Queremos tirar nossas vestes diante do Senhor nessa noite. Nos rasgar por inteiro diante de Ti, Pai. Toda vergonha, Senhor. Todo medo. Tudo isso é sinal de pecado, Senhor. Quando Adão pecou, Senhor, ele sentiu vergonha e se escondeu. Porque estava nu. E esse foi um dos primeiros sinais que o pecado havia entrado na terra. Quando nós nos escondemos de Ti, é sinal de pecado. E quando nós nos escondemos em Ti, é sinal de dependência. Ajuda-nos a nos escondermos no Senhor e não do Senhor, porque de Ti ninguém pode se esconder. Ajuda-nos, Pai. Não nos deixa caminhar sem Ti, sem a Tua presença. Quem já andou na Tua presença não consegue mais andar sem ela. Sente-se um pouco, querido. Nós vamos cantar uma canção e você vai ficar assim como você está. Não precisa cumprir com um protocolo. Apenas desfrute desse momento. Pense nisso. Vamos clamar a Deus para que a Sua presença marque nossa vida. Te louvo, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Jean, tira um pouco do médio para mim. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Queridos, de 15 para 16 anos de idade aproximadamente eu tinha, quando o Senhor me escolheu para fazer parte do ministério de louvor da igreja onde eu congregava, lá em Itajaí. Eu nunca tinha tocado nada antes, nem muito menos cantado, mas
eu tinha muita amizade com o pessoal do Ministério de Louvor. Um dos meus melhores amigos era percussionista da banda. E por sermos muito amigos e amarmos andar junto, porque assim como a koinonia tem esse vínculo de relacionamento, a comunidade também tinha. Koinonia quer dizer comunhão, comunidade vem de comunhão. É praticamente a mesma identidade como igreja. A gente amava estar juntos. E ele disse: Léo, vamos no ensaio, cara, vamos ver, quem sabe tu gosta e tal. E ele levou eu 1 hora antes do ensaio, ou 2 horas, não me lembro bem. Já fazem alguns anos. Não me lembro muito bem quantas horas eu tive de aula de percussão, talvez umas 2 horas. E ele me disse: cara, tu leva jeito. Eu disse: tu acha ou tu está querendo só me convidar para vir para o ensaio? Não, eu acho que tu leva jeito. Nós vamos te encaixar no ensaio, aos pouquinhos tu vai aprendendo. E ali pelos 15, 16 anos eu comecei então a andar com a banda. Antes de começar a tocar na igreja foi quase 1 ano só de ensaio. Quando a banda saía para tocar fora, eu montava o instrumento, desmontava, colocava no carro, ajudava, guardava, tudo. Era o que chama hoje de holder. O cara que toca o instrumento como o músico, mas não é o músico oficial, é o carregador. Então assim comecei. E a experiência que Deus foi me dando, estando no ministério, porque eu tinha que fazer tudo igual os músicos do ministério faziam. Ir nos ensaios, ir nos cultos, cumprir com os compromissos que um cristão de verdade cumpre, dizimar, ofertar, estar na igreja, ir nas orações, no jejum, participar de todos os ensaios, sem faltar nenhum, só para continuar ensaiando. Só que aquilo foi me dando uma experiência com Deus, coisa que eu não tinha, porque eu não fazia parte do ministério. Porque quem faz parte do ministério tem seus momentos difíceis, mas tem seus momentos maravilhosos, que quem não faz não sabe como é. Quando Deus nos visita nos ensaios, nas ministrações, só quem faz parte é que sabe como é. E aí depois de um tempo, talvez de 19 para 20 anos, eu tive a infeliz oportunidade de sair da igreja. E isso, eu quase não falo na igreja porque eu não tenho orgulho nenhum disso, mas eu não ia nem cantar essa música, mas o Espírito Santo foi que me dirigiu para isso. E no meio dessa música, então, eu quero contar esse testemunho para você. Que eu comecei a sair da igreja e aos pouquinhos eu fui querendo ter uma vida social paralela. Então eu tinha meus amigos na igreja, a banda da igreja era muito bacana. Até hoje somos amigos, já vai fazer 20 anos isso. Eu tinha 15, agora em fevereiro faço 34, então fazem 19 anos que essa história começou. E eu não queria perder os amigos da igreja que eu amava, mas também não queria perder os amigos de como a gente chama, do mundo, que eu também amava. E eu achava que eles também me amavam. Mas já vai fazer 20 anos que essa história começou. E os amigos que ainda lembram de mim e me procuram são os amigos da igreja. Passamos uma noite junto no final do ano agora. Jantamos todos juntos. A ênfase do testemunho não é essa. A ênfase do testemunho é o que a gente vai cantar. Quem já pisou no Santo dos Santos? As experiências que eu vivi com Deus, no momento em que eu participei do Ministério de Louvor, eu nunca pude sentir nada parecido enquanto eu andava nos lugares com os amigos do mundo. Toquei no barzinho, frequentei quase todos os barzinhos que existem em Balneário, Itajaí, por ali. Tinha músico bom? Tinha. Onde você vai hoje tem músico bom? Tem. Mas há uma grande diferença entre músico bom e presença de Deus. É a mesma diferença que há quando você ouve um testemunho de alguém cristão perseguido, que apanha, ou de alguém que apanha por qualquer outro motivo banal. Porque quando você apanha por Deus, você ama o seu agressor. E
quando você apanha sem Deus, você odeia seu agressor. Assim é música e música com Deus. Uma música boa é considerada entretenimento. Você se entretém, você se diverte. Mas a música com Deus, aquilo te preenche. Porque Ele fez a música, Deus. Então a música que é dele, ela te preenche. E a música que é música, ela te diverte. Por isso que tem hora para tudo. Para nós que somos músicos, tocar música é uma coisa, louvar a Deus é outra coisa. É por isso que eu tive uma direção grande de cantar essa música. Porque em todos os bares que eu andei, que tinha música ao vivo, cheguei a tocar percussão em alguns. Só por diversão. Saía de lá igual ou pior como entrei. Alguém dizia, que legal, pô, percussão, massa, não sabia que tu tocava, toca bem. Mas ia para casa e os demônios que me atormentavam o sono eram os mesmos. Os mesmos. Hoje estou aqui, com a dor tremenda na minha mão, e a minha esposa acha que foi do culto de quarta, de tanto que eu toquei. Mas quando a gente toca para Deus, é como se a gente fosse voar para o céu, louvando o nome dEle. É um privilégio grande, queridos. Se Deus tem te dado esse ministério, esse chamado, não corra do chamado, corra em direção ao chamado. Pastor, eu sinto um queimor em mim quando o louvor começa a tocar. Me chama, vamos conversar. Quem sabe é a hora de tu começar a ensaiar. Pastor, eu sinto que eu tenho um chamado, mas eu tenho um medo. Faz parte. Todo mundo tem medo de se expor. Aqui hoje comigo, só a Grace que está no mesmo tempo que eu no ministério. O resto dos demais, todos nós vimos entrar, né, Grace? Todos nós vimos entrar no ministério. E não teve uma exceção. Todos começaram com medo. Primeiro culto, erra nota, erra voz, erra isso, erra aquilo. E depois vai se tornando com a cara do grupo. Mas a ênfase é tocar para Deus. Eu tenho certeza que as minhas palavras vão em direção àquilo que você sabe. Que a música do entretenimento, ela não preenche vazio de ninguém. Ela só te diverte. Tu sai do baile, da balada, da boate, tu sai de onde for, tu sai vazio. E isso eu não falo de ouvir falar. Isso eu falo de viver. Os meus demônios permaneciam os mesmos ou aumentavam quando eu saía das baladas. Porque pior ainda é quando tem alguém como nós, marcados por Deus, lá na balada. Nós somos ainda mais perseguidos. Somos mais infelizes que os outros, porque carregamos em nós uma marca de Deus, que os outros não veem e riem da gente, nos perseguem. Tu não é o crente. Eu te vi tocando lá no passado, no evento tal. Cara, deixa isso para lá, isso foi outro tempo. Isso nunca vai se apartar de ti. A marca que Deus te deu. Tu não presta mais para o mundo. Deus te comprou e não te botou preço de venda. Deus te comprou e não colocou em nós preço de venda. Não é como um lojista faz quando compra, ou um corretor de imóveis. Compra uma casa por um preço e bota um preço acima para ganhar um lucro. Deus não faz isso com a gente. Deus não quer ter lucro em cima da gente. Deus nos compra
pelo preço do sangue de Jesus e jamais vai aceitar uma proposta para nos vender. Jamais. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Se souber viver, é porque nunca pisou. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. Santo, Santo, Santo. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Do Evangelho de Gênesis. Para mim já virou Evangelho. Eu estava espiando aqui hoje, já faz 1 ano, sem parar, que entre uma pregação e outra, Deus me leva a pregar sobre Gênesis. Mas que bom, né? Gênesis capítulo 6, por favor. Marca com um dedão o capítulo 6. E com o outro dedo tu abre no capítulo 7. Se for na mesma página, melhor ainda, né, pastor Iago? Gênesis 7, versículo 1 diz assim: Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim, no meio desta geração. Gênesis 7, 2. De todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea. Dos animais que não são puros, tomarás apenas um casal, o macho e sua fêmea. Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim, Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as muitas águas sobre a terra.
Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de ministrar a tua palavra. Não sou digno, mas tu me chamaste para isso. Coloco diante do Senhor toda e qualquer emoção que queira atrapalhar essa pregação. E diante do Senhor ordeno que os anjos estejam aqui, batalhando para que a semente caia em boa terra e que seja uma boa semente, que caindo numa boa terra dê frutos a 100 por 1. No nome do teu Filho Jesus eu te peço, Deus, marca essa geração, que a Koinonia tenha uma geração de pessoas como Noé, que salvem suas famílias da ira e do juízo de Deus. Que nós nos preocupamos, que venhamos a nos preocupar com a nossa família, acima do que qualquer outra família. E assim possamos todos entrar na tua arca, de modo figurado, obviamente, que possamos todos subir contigo no grande dia, no dia em que tu levar tua noiva contigo. Em nome de Jesus te peço. Amém. Agora sim, volte seus olhos ao capítulo 6, para que entendamos. Nós temos falado diversas vezes sobre a arca, sobre Noé. Sabemos do dilúvio. Até houve aí um filme que foi feito sobre Noé, que a única coisa bíblica que tinha era a chuva e a arca, me parece. Muitos de nós sabemos sobre a história da arca e sobre a história do dilúvio. Existem também comprovações científicas que o dilúvio aconteceu e que a arca existiu. Existe também uma réplica da arca, feita agora recentemente. Mas às vezes a gente esquece o motivo pelo qual a arca foi feita. E é sobre isso que nós pretendemos falar essa noite. Por isso, então, o convite para você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 1. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Noé, quando começou a construir a arca, já tinha 500 anos. Seguimos a leitura. Versículo 4 de Gênesis 6. Ora, naquela época e também algum tempo depois, havia nefilins na terra. Querido, nefilins não é uma palavra em língua estranha. Nós já vamos ver o que é nefilins. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos.
Lembra de Golias? Está aí. Um belo exemplo de um nefilim. Eram os gigantes, guerreiros, matadores, afrontadores do povo de Deus. Que graça. Alguém que desce do céu, se apaixona pelas lindas mulheres que haviam na terra, cruza com elas, gera filhos na terra, e os filhos dos anjos, com as mulheres, se tornam perseguidores do povo de Deus. Aí está os nefilins. Coisa bonita. Coisa terrível. Contudo, Gênesis 6, 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Preste atenção no versículo 6. Então, o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. É mais ou menos quando você olha para as obras dos seus filhos e diz assim: não, eu não posso ter feito filho desse jeito. Isso não saiu de mim. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem que produz orgulho no coração de seus pais. Se eu não me engano, Provérbios. Não foi isso que nós, humanos, homens, fizemos com o coração de Deus. Esse versículo 5, quando fala da perversidade do ser humano, me remete aos dois bandidos que estavam crucificados ao lado de Jesus. E eu já preguei aqui sobre isso, que a Bíblia os trata de malfeitores. E malfeitores, no hebraico, são duas palavras somadas, mal e feitor. É alguém que faz o mal por prazer, ele só pensa em fazer o mal. Ao lado de Jesus tinham dois, um de cada lado. Mas ao lado de Noé, tinham todos. Todos. Queridos, tem gente escolhendo deixar de entrar na arca por amor à sua família. Eu gosto de comer pelas beiradas, mas eu estou sendo forçado a falar isso agora. Noé era aproximadamente a 10ª geração de Adão. De Adão a Noé, 10 gerações. Eu tenho certeza que aqui a gente não consegue lembrar nem da 5ª geração antes de nós. Nós lembramos dos pais, lembramos dos avós, lembramos dos bisavós, alguns, pouquíssimos lembram dos seus tataravós. Tem alguém aqui que lembra do seu tataravô? Tem alguém aqui que lembra do seu tataravô? Tem? Você lembra? Como era o nome dele? Lembra muito. Como era o nome dele? Não sei. Lembra muito. Claro, tu lembra que existiu. Eu também sei que existia um tataravô. Por que eu estou falando isso? Para ilustrar para você
Às vezes a gente lê a história de Noé e a gente pensa que Noé era alguém sozinho no mundo. A gente pensa, foi fácil, ele pegou os filhos, as noras, botou para dentro e tchau. Você acha que Noé não tinha pais? Tendo pais, não tinha tios? Tendo tios, não tinha primos? Que ele jogou bola muitos anos junto? Mas quando Deus fala conosco algo, e eu estou falando conosco porque Deus se manifesta para todos, mas nem todos entendem as manifestações de Deus. Alguns entendem. Vamos imaginar a pastora Lita como Noé. Vamos imaginar o pastor Nelson como Noé. Por ser homem, eu quero usar um homem de exemplo. O pastor Nelson é o nosso Noé. Quantos irmãos você tem, pastor Nelson? Irmãos e irmãs juntos. Com você são 7. O pastor Nelson é o nosso Noé. O pastor Nelson foi escolhido por Deus na família dele. Ele foi o primeiro, segundo. Teve o primeiro que foi o Afonso. Por Jesus, sim. Mas você permaneceu firme, continua ouvindo a palavra de Deus, e Deus fala com você. E Deus te dá uma ordem. E Deus te diz, olha, tu vai construir uma arca. Sei lá o que isso vai ser. Um ministério, uma missão. Tu vai vender tudo que tu tem, tu vai investir tudo lá não sei aonde. Sei lá, Deus fala contigo. Tu faz o que Deus te manda fazer. E da tua família, ninguém vai junto contigo. Teus irmãos todos ficam dizendo, o Nelson enlouqueceu. O Nelson começou a andar com um bando de crente doido, e nem foi nós que falamos, foi o próprio Deus. No dia que a palavra de Deus se cumprir, a palavra de Deus vai se cumprir para todos. Assim como foi no tempo de Noé. O mesmo Deus que há 100 anos atrás mandou Noé construir a arca, veio 7 dias antes do dilúvio e disse, Noé, daqui a 7 dias eu vou fazer chover. Foram 100 anos que Noé pregou. 100 anos que ele passou vergonha. 100 anos que a maldade das pessoas se multiplicavam. Teólogos dizem que haviam na terra aproximadamente 6 milhões de pessoas naquele momento. Em 100 anos, quantas crianças nasceram e cresceram conhecendo a fama do louco Noé? E ninguém. Irmão, você sabe o que é ninguém? Talvez você que é um pouco evangelista sabe bem o que é a noção do que é ninguém. Você fala de Jesus e ninguém quer. Você convida para vir na igreja e ninguém quer. Você diz, olha querido, eu sei um negócio que pode mudar esse teu problema. O que é? Jesus, lá vem tu com esse papo de igreja, lá vem tu com esse papo de céu, o céu é aqui, o inferno é aqui. Não é, meu amigo, o céu não é aqui, o inferno não vai ser aqui. Para de falar isso. Se tu quer continuar, meu amigo, para de falar isso. Não é assim que dizem aí fora? Igreja, futebol não se discute. Política, religião e futebol não se discute. É o que dizem por aí. E aí nós passamos parte da nossa vida pregando, construindo a arca, fazendo o que tem que fazer, indo em direção ao sonho de Deus para nós. Só que chega uma hora em que muitos de nós
Noés que somos, cansamos, baixamos a guarda. Dos 100 anos, quando chegam nos 50, alguns já não aguentam mais. Falar da dimensão de tempo da Bíblia é complicado, porque a gente não tem dimensão de 100 anos. Mas vamos botar 10 anos. Se Deus te der um projeto para 10 anos e ninguém for contigo, chega nos 5 anos, tu já está cansado de pregar para a família toda. Ninguém vem. Os amigos, ninguém vem. Os colegas da empresa, ninguém vem. E aí é onde nós nos perdemos. E é aí nesse momento onde muitos de nós começamos a trocar a arca e voltamos com a família. E voltamos com a empresa. E voltamos com o clube. E é aí onde a nossa alma nos arma a maior cilada da nossa vida. Porque faz a gente trocar a arca, a salvação, pelo ser aceito, pela aceitação. Muitos cristãos têm trocado a salvação em Deus pela aceitação da família e dos amigos. Senhor, eu não aguento mais. A minha família não me segue. Meus primos, os quais eu cresci brincando com eles, todos estão dando as 7 ondinhas, os 7 pulinhos. Ou, sei lá, todos, o dinheiro que eu dou na primícia, eles investem na sua casa e tem casas lindas. O dinheiro que eu dizimo, que falta, tem feito, porque eu tenho olhado tanto para aquilo que eles têm. Preço da salvação versus preço da aceitação. Noé não pediu para ser Noé. Mas Noé herdou um grande legado em Deus. Porque quando Deus chamou ele de justo, nada tinha feito para justo ser. Mas foi achado justo por Deus, porque era de uma geração que não tinha sido contaminada, nem pelos nefilins, nem pela maldade que havia naquela época. E eu quero falar um pouco sobre isso. Porque tem aqui dentro Noé. Mas nascerão pessoas de casais que estão aqui, como nasceram e continuarão nascendo. Pessoas que serão chamadas por Deus. Assim como você foi, assim como Noé foi. E eles serão escolhidos por Deus. Assim como eu fui. Eu não pedi para ser. Talvez você não pediu para ser. Mas Deus olha, encontra você, vê em você um potencial para te escolher. Investe em você, porque, querido, aquilo que você contribui é infinitamente menos do que aquilo que Deus já te deu. Se Ele te pede 10, Ele já te deu 100. E se você dá 20, como tem gente que dá, porque quer, ainda lhe sobra 80, porque Deus já deu. O que eu daria ao Senhor? Eu quero partir para o versículo 7 do capítulo 6. Noé foi encontrado justo, porque teve pais justos, avós
justos. Tataravós, justos. E assim por diante, justos. Que legado de justiça nós estamos deixando para as nossas próximas gerações? Que legado. Que legado de misericórdia, que legado de amor, que legado de fidelidade, que legado de chamado nós estamos deixando. E a gente pode medir isso. Medir isso pelas coisas, pelos frutos de Deus que vamos vendo nas nossas gerações. Tudo aquilo que a gente vai vendo, a gente pode ir medindo e levando diante de Deus. Senhor, transforma essa árvore para que os frutos sejam melhores. Jesus disse, se o fruto nosso é bom, Ele pode nos podar para que demos ainda melhores frutos. Declarou então o Senhor, versículo 7, farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais até os pequenos seres, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Versículo 11. 10. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Parece um pouco com os dias de hoje, onde pessoas vão ver um jogo de futebol e saem do campo se matando. Uma coisa que era para ser um entretenimento. Só um pequeno exemplo, né? Tem tantos outros. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé, eis que darei fim a todos os seres humanos. Deus falando com o justo. Porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira. E aí Deus vai falando, vai dizendo sobre a arca, até o versículo 18, até o 17. 18, mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres e teus filhos contigo. Aí ele fala dos bichos que vão entrar, das espécies. Versículo 21, quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. E Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara, ele concluiu a obra. Queridos, aquilo que Deus nos fala é difícil de ouvir, imagina de fazer. Mas Ele nos fala com clareza. Deus não tem aquela questão assim, eu vou dar uma dica para eles. Deus fala o que tem que ser. Por exemplo, Deus não fala de padrinho, de batismo na Bíblia. Ele não deixou dito que veriam padrinhos. Mas pastor, por que tem gente que faz? Porque cada um faz o que quer. Inventa moda. Seja para ganhar presente, seja para qualquer coisa. Assim como eu fui questionado, pastor, mas por que é pecado ter mais do que uma mulher? Se na Bíblia teve aquele cara lá que teve 7 ou 8. Eu falei, não, ele não teve 7 ou 8, ele teve 1000. Então, eu só tenho 2, o cara me disse. A Bíblia é um grande relato
da história de um Deus perfeito lidando conosco. Mas a Bíblia relata as coisas que nós fazemos. O fato da Bíblia relatar o que nós fazemos, não quer dizer que Deus abençoou. Eu respondi para esse cidadão: não é o que eu penso, falei para ele. Mas você acha que se Deus quisesse que um homem tivesse várias esposas, ele criaria então quantas Evas? Poxa, que resposta bacana, pastor. Foi isso que ele me disse. Eu falei: eu não vou responder para ti o que eu acho. Eu poderia te fazer pensar de outras maneiras, até baseado em piadas. Mas o que a Bíblia fala não é uma piada. Deus fez um Adão para uma Eva. Um para uma. E ali começou. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, aqui hoje, um pouco da foto do que era a maldade que as pessoas praticavam. Porque Deus exterminou uma geração, certo? Mas quando Noé saiu da arca e fez um altar ao Senhor, que eu preguei sobre isso na virada do ano, quando Noé sai da arca, eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Noé deva ter saído da arca completamente transtornado. Porque um ano, o camarada sem poder dar uma voltinha. Quantos dias você conseguiu passar dentro da sua casa sem botar o pé para fora? Nem me responda, pensa um ano. Só com a tua família e cheio de bicho dentro. Noé sai da arca, caminha um pouco, olha para os bichos, os mais lindos animais que tinham na arca. Está escrito, tá, gente? Não é invenção do pastor, não. Dos melhores animais que procriaram na arca, isso serve para ministração de dízimo e de oferta, para ensinar a gente a dar o melhor a Deus. Ainda do fruto de uma desgraça, porque simplesmente ele perdeu tudo. Do fruto de um momento difícil, ele separa o que tem de melhor e oferta no altar a Deus. E quando Deus viu aquilo, a atitude de alguém justo diante de Deus, ele pega, faz aquele altar, e com o altar que ele faz, para adorar a Deus, para sacrificar a Deus, aquilo muda o coração de Deus. A questão é, pastor, a maldade se acabou ali? Não. Mas uma coisa não é garantiu: a salvação dele e da sua família. É fácil criticar a família dos outros? É. É prazeroso até? É. Principalmente quando, um exemplo aqui, deixa eu pegar, vamos supor, eu e o Edgar, temos filhos na mesma geração. Ele tem a Isa, eu tenho o Lucas. É muito fácil, se a Isa tiver defeitos que o Lucas não tem, eu criticar a Isa. Dá até uma coceira. Nossa, aquela Isa. E aí lá na casa dele, ele faz o contrário. Nossa, aquele Lucas. Sabe o que é isso? É só pecado. É só pecado. Porque para nós, que somos chamados em Deus, nós precisamos salvar a nossa família diante de Deus. A nossa família.
Eu olho para o Lucas e para o Mateus, e eu não olho para a Isa como padrão. Eu olho para o Lucas e olho para o Mateus e olho para a Bíblia como padrão. Se eu olho para a Isa como padrão, eu estou cometendo o pecado de não olhar para a Bíblia como padrão. Porque padrão para mim é a Bíblia e não o filho dos outros. Porque o que rege minha vida? É a Bíblia ou a vida dos outros? O que Jesus disse sobre isso? Vocês tiram um cisco que está no olho do irmão e engolem um camelo? Jesus estava batendo na cara de quem faz isso. Agora, para mim, o que vale é a Bíblia. Então, vamos para a Bíblia. Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos ver a foto que o apóstolo Paulo tira. Versículo 19. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas. Dá para aplicar esse texto lá, tá, queridos? Antes do dilúvio, tá? Perfeitamente. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Eu tenho certeza que em alguma dessas a gente se enquadrou, porque senão nós já estaríamos no céu. Mas Deus nos dá uma arca. Antes de eu falar da arca que Deus nos dá, eu quero me ater a uns detalhes. E eu quero pedir, por favor, queridos, não pense que essa ministração da palavra é para alguém que não está nesse culto. Deus nos separou para estarmos aqui hoje, o primeiro domingo desse ano, para que o nosso 2015, e não só o 2015, os demais anos da nossa vida sejam diferentes. Para que nós que o nosso comportamento não seja pautado na vida do irmão do lado. Porque tem tanta gente que se acha santo porque o seu filho não faz o que o filho do outro faz. Porque eu posso me achar santo por não fazer o pecado que o meu irmão faz. Nós precisamos banir do nosso meio toda e qualquer espécie de comparação, a não ser que essa comparação seja com a palavra de Deus. A santidade que Deus requer da minha vida é da minha vida, não da vida do Edgar sobre mim. Deus não requer dele a santidade sobre mim. Olha, Leonardo, eu te chamei para tu só cuidar da vida do Edgar. Não, jamais. Jamais. O nosso papel como pastor é cuidar das ovelhas. Só que as ovelhas crescem, amadurecem, se reproduzem. Nós temos que cuidar do quê? Do alimento da ovelha. Se não é contaminado, se o pasto está bom, se são palavras extraídas da Bíblia ou se são axiologias, vãs, loucuras. E graças a Deus isso não tem acontecido aqui. Não tem tido nenhuma ministração da palavra com menos de 95% da Bíblia.
5% às vezes se resume a testemunho de vida, mas nossas pregações são, graças a Deus, todos que têm pregado nessa plataforma, todos, é no mínimo 95% de Bíblia. E isso está ótimo. O que acontece são as comparações. E uma grande coisa, querido e querida, que está nos fazendo perder as bênçãos de Deus, é o amor pelo mundo e a falta de convicção naquilo que Deus nos fala. Porque o que Deus nos fala leva um tempo para se cumprir. Deus não é 3G nem 4G. Deus não tem velocidade de navegação. O tempo de Deus é outro. Não existe roteador. Não existe velocidade para medir. Um milagre e uma cura pode ser instantâneo, mas pode ser um processo. A salvação pode te levar uma vida inteira. Jesus morreu aos 33, mas nós temos crentes aqui que têm 90 anos e não morreram ainda, então são 90 anos de luta. E se o camarada pisar o pé na jaca aos 45 minutos do segundo tempo, perde. A salvação é alimentada dia após dia. Para encerrar, Jesus nos deu uma arca. Essa arca não tem mais que ser construída. A mensagem está sendo pregada. Entrem na arca. Assim como Noé dizia, um dia vai chover, e nunca tinha chovido. A mensagem nossa é uma mensagem louca, porque a gente diz, um dia vai haver o arrebatamento. E as pessoas nos dizem, isso nunca houve. Assim como diziam para Noé, chuva? O que é isso? Isso nunca houve. Antes do dilúvio, meu querido, nunca tinha acontecido o fenômeno chuva. Na terra, as plantas eram regadas por um vapor. Por isso que Noé era tido como louco. Assim como na terra nunca houve antes um arrebatamento. A nossa arca está pronta. É Jesus. Hoje Jesus representa a nossa arca. É nele que nós devemos entrar. Mas pastor, todo mundo aqui é crente. Mas nem todo parente de Noé entrou na arca. Não se fie no fato de vir à igreja. Se fie na palavra de Deus. Eu imagino que pessoas iam à casa de Noé. Eu imagino que pessoas continuavam sendo colegas de Noé, ainda que ele pregava. Assim como continuam sendo nossos colegas, Nelson. Assim como continuam sendo nossos colegas, irmãos. Quantos colegas que vocês têm que conseguem conviver com você a ponto de você ser cristão? Entendeu a brincadeira da palavra? Mas na hora que a arca fechar as portas, quem vai entrar com você? Todo pecado, querido, toda prática dessas que lemos em Gálatas 5, tudo aquilo que nos aparta de Deus, todo vício, toda fraqueza, todo amor pelas coisas do mundo, tudo aquilo que nos afasta de viver a realidade da palavra de Deus, nós precisamos deixar aos pés da cruz.
para que a hora que essa arca fechar as portas, a hora que tocar a trombeta, como fala na Bíblia, a hora que Jesus nos chamar, que nós possamos estar prontos para Ele. Se nós não ouvirmos a trombeta soar, mas se Jesus nos chamar antes, através da morte, que possamos partir prontos, porque muitos casavam-se, davam-se em casamento, muitos viviam sua vida normal, até o dia que a porta da arca se fechou. E quando a primeira gota de chuva caiu, eu penso no desespero. Só o louco Noé e os seus entraram na arca. Uma gota cai, outra gota cai, e a coisa vai engrossando, a ponto de chegar, a Bíblia dizia que os céus se abriram e a terra, do nível, do fluxo de água, a ponto de nada sobrar. Queridos, o arrebatamento está prestes. O fim não vai demorar muito. Muitos sinais já se cumpriram. Vivamos um cristianismo de verdade, mais profundo. Não isolado, mas santificado. Que a gente tome decisões justas, santas. Não é sair do convívio, mas é não conviver com o pecado. Tu és obrigado a conviver com as pessoas. Tu compra pão na padaria e lá tem alguém que talvez viva junto, que use droga. Tu vai na academia e lá tem quem se prostitui. Tu vai num hospital e lá tem alguém que vai na magia negra. E tu vai não sei aonde, lá. Onde tu vai encontrar gente que não serve a Deus, mas não te deixa contaminar. Não troca. E algo que eu considero muito importante, que eu vou frisar novamente. Ainda que toda a tua família não entre na arca, entra tu. Não troca, não troca. Não troque a salvação pela aceitação. Porque a salvação é eterna. A aceitação é passageira. Se teus parentes viverem muitos anos, no máximo que eles vão viver são 120 anos. E tu vai ser aceito por 120 anos. E eles vão morrer, e aquela aceitação vai acabar. Mas a salvação é para todo sempre. Se o Senhor te chamou para Ele, escolha ir com Deus. Não troque. Se a arca te custar muito caro, pague. Se te custar muito tempo, viva, construa, entre nela. Deixa Deus fechar a porta da arca. Não feches tu. Construa a tua arca, a tua salvação em família. Se alguém quiser vir contigo, é bem-vindo. Se não quiser, a tua família vai contigo. Só não deixa os teus saírem da arca. Deus disse para Noé, e Noé não deixou seus filhos saírem da arca. Eles vão comigo. Isso é bem profético. Imagine quantos amigos que tinham os filhos dele. Meus filhos vão comigo. Pais, essa é uma palavra de bastante responsabilidade. Homens, sejam homens de verdade diante de Deus, na condução da sua família diante de Deus. Tome decisões acertadas. Se for preciso um puxãozinho de orelha, dê. Uma varada, dê.
A Bíblia diz da vara. Mas não deixe eles se perderem. Entra na arca junto. Sabe por quê? Porque lá no meio do dilúvio, eles vão te agradecer. Assim como hoje eu sou muito grato pelas vezes que eu levei um puxão de orelha, um tapa na cara, o que foi. O que for. Hoje eu sou grato pela minha mãe ter me levado ali, na linha. Porque ruim do jeito que eu era, hoje eu não estaria aqui, se não fosse a linha dura. Cada um sabe o filho que tem. Cada um sabe como tem que levar seu filho. Quanto mais ruinzinho é o filho, mais dura é a linha. Para que nenhum se perca. Ame acima de tudo a salvação. Amém? Coloque-se de pé, por favor. O meu apelo hoje é baseado em Gálatas. Portanto, eu acho que não vai sobrar ninguém no banco. Todas essas obras da carne que nós lemos aqui, eu quero lançar elas como desafios, como desafio de hoje. Um desafio para 2015. Irmão, por favor, não tente dizer para ninguém, nem para mim, que nenhuma dessas você se encaixa, nenhuma. Não existe ninguém que não se encaixe em nenhuma dessas. Eu vou ler de novo. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Eu quero, na oração do final dessa ministração, eu quero que nós façamos um ato profético. Gálatas 5,19. Tudo aquilo que tem de Gálatas 5,19 em nós. Eu quero convidar, não que você venha para frente, mas que você, que tenha um corredor assim, e a gente, profeticamente, simbolicamente, que a gente largue aqui aos pés do altar. Mas, por favor, não brinque com isso. Se você não concorda, nem com esses pecados e nem com um ato profético, fique no seu lugar. Se você não entende, também fique no seu lugar. Mas se você entendeu, a gente vai organizar uma fila, ou então se vier só um, vem sozinho, e entrega o que tem da sua vida, conforme Gálatas 5,19, no altar de Deus. E enquanto você vir entregando, você vai pedir a Deus: Senhor, que a partir de hoje, que esse ato profético mude a minha vida daqui para frente. Você pode vir com a sua Bíblia aberta, lendo ela, para lembrar de tudo o que Paulo disse. Senhor, toda a imoralidade que há em mim eu entrego a Ti. Senhor, toda a orgia que há em mim eu entrego para Ti. Senhor, toda a inveja que há em mim eu entrego para Ti. Senhor, todo espírito de facção que há em mim. Facção, queridos, é uma divisão. Facção é aquilo que existe. A gente ouve muito na televisão sobre facção criminosa. São as várias bandeiras, as divisões, subdivisões, que dentro da igreja também o diabo insiste em querer plantar as facções dentro da igreja. É o grupinho do fulano, o grupinho do beltrano, o grupinho do ciclano. Não existe isso diante de Deus. E eu declaro isso em nome de Jesus. Isso não existe. Da minha parte não existe, eu não concordo que exista em nome de Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo, somos feitos de membros, todos ligados.
Não existe o grupo do pastor Luiz, o grupo do pastor Edgar, o grupo do pastor Nelson, não existe. E se existe, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. O Ministério de Louvor vai cantar. Eu vou orar aqui junto. E você que determinou isso na sua vida hoje, que quer largar essas obras e quer que a sua vida comece diferente nesse ano, você vai trazer ao altar, você vai fazer uma entrega simbólica, profética no altar de Deus. Senhor, eu entrego. Você vai sair do seu lugar e vai fazer isso que eu vou fazer aqui. É super simples. Eu já quero ser o primeiro. Senhor, eu quero em nome de Jesus orar com meus irmãos. Tudo aquilo que nós lemos em Gálatas 5,19, tudo aquilo que nós ministramos sobre a tristeza do teu coração que fez vir o dilúvio sobre a terra, tudo aquilo, Deus, que afasta o teu coração do nosso coração, todos os pecados que cometemos contra o Senhor, que não te agradam, tudo aquilo que o Senhor nos deu como bênçãos e nós transformamos em maldição, tudo isso, eu quero, Deus, na minha vida, eu quero entregar para Ti nesse altar. E eu quero deixar aqui já, Pai. E assim cada irmão, Senhor, eu quero entregar nesse altar, meu Pai, em nome de Jesus. Eu entrego e deixo. Confesso, Deus, as minhas culpas e os meus pecados diante do Senhor. E assim você pode ir fazendo, vai entregando e vai saindo daí, irmão. Entrega, como a Bíblia fala, entrega os seus pecados e deixa. Confessa os seus pecados e deixa. Senhor, nós não queremos ser uma igreja que se habitue a viver com o pecado, que concorde com o pecado. Nós queremos os pecadores, somos pecadores, mas não concordamos com aquilo que tem na nossa vida, Deus, que nos afasta de Ti.